Boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Jovem Pan Live, uma entrevista especial. Hoje o nosso assunto é saúde. Vamos falar de equipamentos hospitalares, também equipamentos médicos e odontológicos. O nosso convidado é presidente executivo de uma entidade chamada BIMO. Também é membro e diretor executivo do Consaúde da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Uma satisfação conversar com o senhor Paulo Henrique Fracaro, que está conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernando. Prazer imenso estar com você e obrigado por essa oportunidade da gente levar até o público um pouco mais sobre essa experiência que estamos vivendo nos últimos 35 anos, que é o tema saúde. Estou à sua disposição. Saúde é um tema realmente recorrente, seja numa campanha eleitoral, nos Estados Unidos, em todos os países e no dia a dia, no cotidiano de todos nós. Eu pergunto, o senhor é médico? Não. O senhor não é médico? Não sou médico, sou engenheiro. Trabalhei muitos anos com engenharia, depois fui para uma engenharia da área médica e depois, meus últimos 20 anos, sempre na área de marketing e vendas orientadas a produtos médicos hospitalares. Daí que vem a minha experiência. E essa é uma visão muito interessante, porque a BIMO é uma Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares. Perfeito. Nome comprido. Nome comprido. Então, mais fácil falar lá BIMO. É a BIMO, é muito mais fácil. É verdade. Nós temos uma entidade que congrega mais ou menos 350 fabricantes desse range de produtos que vão desde laboratórios até a área odontológica. E a finalidade da BIMO realmente é essa, é de você definir, trabalhar em políticas que possam convergir as necessidades do governo com o sistema de produção no Brasil. Nós temos um universo muito grande de pessoas que buscam acesso à saúde, seja para o SUS, o Sistema Único de Saúde, ou para os planos de convênios médicos. Esse universo é gigantesco. Problemas também, não? Problemas de todas as ordens. Porque você imagina que o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema universal. Ou seja, todo cidadão brasileiro tem direito ao tratamento da saúde. É lógico que isso daqui, teoricamente, ele funciona, mas na prática, ainda você requer uma preparação contínua para dar vazão a esse grande objetivo. E nós estamos numa fase ainda dessa preparação. Ou seja, temos, em alguns aspectos, a melhor saúde do mundo, em outros aspectos, uma saúde que deixa muito a desejar. Então, esse equacionamento que é o grande objetivo da área política e de nós, brasileiros, de ajudar a área política, a área do governo, a ter uma solução que possa atender todos. O orçamento e a população. Equipamentos é uma área crucial, né? Fernando, eu posso dizer uma coisa para você que vai ser até uma surpresa de maneira muito positiva. O Brasil hoje, ele está capacitado a atender quase 95% da necessidade de um hospital. Desde o equipamento mais simples ao mais sofisticado. Já estamos em processo de fabricação localmente, é lógico que numa área ainda, num ambiente provavelmente de boa parte de componentes importados, de tomógrafo, ressonância magnética, equipamentos de raio-x de última geração. E mais recentemente, o governo abriu uma licitação, que deverá ser concluída até o final do ano, para a compra de 80 aceleradores lineares, cuja obrigação da empresa vencedora será montar uma fábrica no Brasil. E espera-se que essa fábrica esteja funcionando até o final do ano de 2014. Ou seja, provavelmente, se você me chamar para uma entrevista nessa fase, eu vou dizer, já fabricamos 100% da necessidade 100%. Brasileira. Rapidamente, Rapidamente, é um salto. PET scan, né? Se fala de equipamento realmente. Pois é, é lógico que ainda nós dependemos de importação. Mas, Fernando, é utopia imaginar que o Brasil deverá fabricar todos os componentes necessários para a fabricação. Nós nunca seremos eficientes em todas as frentes. Então, é lógico que esse pensamento deverá existir sempre quando alguém pensa em fabricar alguma coisa no Brasil. Dependeremos uma parte de importação, mas temos tecnologia suficiente para fazer qualquer projeto no Brasil. Foi um salto gigantesco que a medicina, seja por diagnóstico de imagem ou outras áreas, deu nos últimos 10 anos, se for contar. Olha, você pode considerar que tivemos um avanço na medicina muito maior do que em qualquer outra área
que você pode estar por perto. Vamos pegar automobilística. A medicina, ela foi obrigada a avançar. E sabe por quê, Fernando? Graças à internet. Eu posso dizer para você, hoje, quando uma pessoa fica doente, a primeira coisa que ela vai, se ela tem acesso a um computador, a uma internet, ela vai ver o que ela tem. E esse conhecimento que ela traz, ela leva para o atendimento, leva para o hospital que ela vai procurar ajuda. Então, é muito difícil um médico hoje não ser questionado numa doença. Ele pensa que está falando com outro médico. Não, está falando com um paciente que leu aquilo lá. Então, essa divulgação rápida da notícia fez com que a evolução da medicina se propagasse numa velocidade extremamente rápida. E todos nós saímos ganhando com isso. A entidade que o senhor preside, a BIM, o senhor disse, representa 350 fabricantes. Exatamente. Bom, só para lembrar, o governo, por exemplo, a questão dos automóveis, ela prorrogou aí o IPI até dezembro, então foi algo que veio de forma positiva. Para a área dos equipamentos médicos hospitalares, o que tem sido feito? O que tem sido feito? O governo realmente está preocupado. Eu posso dizer que até tempos atrás a saúde era considerada um item de despesa do governo. E na realidade não é. Nós representamos 10% do PIB brasileiro, então nós somos uma unidade de negócios também. Geramos empregos, consumimos matérias-primas, energia elétrica. O que o governo fez? A primeira coisa que ele fez, nós da BIMOS levamos essas reivindicações em várias maneiras e conseguimos o sucesso. Foi a desoneração da folha de pagamento. Fez com que a folha de pagamento deixasse de ser simplesmente um ônus para o empregador, mesmo naquela ocasião que ele não tem venda suficiente. Ou seja, a folha de pagamento para determinados produtos da saúde, quase a sua maioria, o imposto do empregador, que representa 20%, vai incidir exatamente sobre o faturamento da empresa. Ou seja, se a empresa deixar de faturar, ela vai deixar de recolher aqueles 20% que ela tinha de contribuição. Outro aspecto importante que o governo fez, Fernando, foi a margem de preferência. Ou seja, ele estabeleceu vários grupos de produtos na área da saúde e, em função da tecnologia envolvida, esses produtos poderão ter um sobrepreço quando comprados pelos órgãos federais em comparação ao produto importado. Esse sobrepreço chegando até 25%. E aí, Fernando, se você me permite, eu faço uma defesa de uma pergunta que provavelmente você poderia fazer. Mas isso, o governo não está bloqueando o mercado internacional? Isso não é uma proteção para o mercado nacional? Não, Fernando. Não é. Não, é tentativa do governo baratear o custo Brasil, que todos nós sabemos. Em qualquer ramo da indústria é caro. Só que ele não consegue fazer de uma maneira uniforme, porque implica numa reforma administrativa, numa reforma fiscal. Então, o que ele está tentando fazer? Analisando ações específicas onde ele pode atuar. Então, a desoneração da folha, a margem de preferência, foram aspectos que ele achou de uma maneira muito, não tão fácil, né, mas também não tão complicada e não tão impossível, de tentar dar uma proteção, entre aspas, ao produto brasileiro, face aos encargos que ele paga em comparação ao produto importado. Uma informação para você, por exemplo, uma empresa alemã gasta de 100 a 150 horas por ano em tributos. O Brasil gasta 2.000 horas por ano. 2.000 horas é um abismo, é né? custo, isso é custo. Então não há como você ter uma simplificação de uma hora para outra. Então essas compensações que o governo está fazendo. O senhor citou os avanços da informática que beneficiaram tantos equipamentos. Eu vejo que o senhor está com uma tablet aí, tudo está ali mapeado, indicado. Verdade. Né? Verdade. Todo o setor, se de repente o senhor quiser um dado, pronto. É verdade. Nós vamos caminhar para isso. Embora as pessoas ainda relutem em aceitar que você possa ter um monitoramento completo através de um chip implantado em você numa rede de hospital, principalmente se você tem alguma doença que precisa ter esse controle. Mas, Fernando, ainda vai demorar. Temos tecnologia para isso, mas é uma tecnologia para poucos. Por quê? A maior preocupação que eu, como representante de uma entidade que trabalhei na indústria, vejo é o Brasil se preparar para atender uma massa que está sendo incluída no nosso ambiente social.
E isso o Brasil ainda não está fazendo. Não. Hoje você está vendo esse investimento maciço do governo para essa inclusão, mas a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está sendo incluída socialmente é procurar saciar a fome. O segundo espaço, o segundo time, o segundo item que ele vai procurar é um atendimento básico, né? Então é enfermaria, emergência, ambulatórios, berçários, né? Então, o que o governo vai ter que se preparar? O que vai ter que fazer é se preparar muito rapidamente para estar recepcionando essa inclusão que mais cedo ou mais tarde vai procurar auxílio ao governo. Então, você vê essas notícias, muitas vezes macas nos corredores, goteiras, elevadores que não funcionam em hospitais, né? Ar-condicionado que não funciona, uma atadura engessada que está faltando, né, para um atendimento de uma pessoa que sofreu um acidente. Isso vai se complicar muito rapidamente. Então, esse preparo o governo vai ter que fazer, e provavelmente antes de implantar toda essa tecnologia de informática para um atendimento preventivo à saúde. E é interessante porque nos anos 60 as migrações causaram problemas, as cidades passaram a crescer. E esta inclusão que o senhor mencionou está se dando em todas as regiões, fixando as pessoas ali onde elas estão. Inclusive, Fernando, eu posso dizer para você que há uma preocupação para determinados segmentos da indústria de você ter equipamentos portáteis de check-up que possa ser levado, transportado àquelas pessoas que estão longe da realidade, longe da civilização. Então, há essa preocupação, porque nós sabemos que essa realidade brasileira, ela não vai ser, aliás, nem é interessante para o governo que todo mundo venha para a cidade, porque você vai criar um caos urbano. Agora, o governo ele tem que se preparar, quando eu falo governo, o Brasil, a indústria tem que estar preparada realmente para você levar um mamógrafo portátil, um raio-x portátil, uma mesa de cirurgia portátil, um equipamento de oxigenação portátil, um gerador que possa iluminar um centro cirúrgico de uma cabana, que muitas vezes os exércitos, aeronáuticas já estão se preparando para isso, né? Eu mencionei esse aspecto porque o que está se vendo, ou pelo menos as reportagens mostram, é que as populações não migram mais, elas ficam ali na cidade onde eles sempre viveram, porque a cidade passou a ter luz, passou a ter energia elétrica, passou a ter acesso a bens de consumo, e também, neste caso, a saúde vai ser o ponto importante e vital. Fernando, as pesquisas nessa fase de eleição, quando tentam apontar a ansiedade, o que o povo brasileiro quer de imediato, antigamente era um tripé, saúde, educação e segurança. Hoje é saúde. Por causa, mais uma vez, primeiro, é o conhecimento, a divulgação da preservação da saúde, né? E, em segundo lugar, Fernando, é uma coisa que nós temos que ter uma consciência, é o envelhecimento da população brasileira, que está ocorrendo. E no envelhecimento, vem dois tipos de doenças que são cruciais, o câncer e as quedas. As quedas, as fraturas, as luxações que virão. Então, não há dúvida, Fernando, que esse conceito do que o Brasil deve fazer para se preparar para o futuro, ele tem que estar embasado nesse conhecimento para onde está caminhando a população brasileira. E a ABIMO, que representa a indústria, como o senhor disse, está preparada também, evidentemente. Fernando, a nossa missão como entidade é realmente levar ao empresário as nossas preocupações, principalmente que nós estamos no meio do caminho entre o empresário e o governo, né? Então, o que o governo pensa, o que o empresário pensa, e como nós somos seres humanos, o que nós, como seres humanos, pensamos. Então, esse intercâmbio tripartite, né, o povo, a indústria e o governo, é a nossa missão da BIMO. E é isso que nós estamos levando. Não é uma situação muito fácil, porque 60% dos empresários brasileiros são formados de pequenas e médias empresas, grande maioria familiares, de origem familiar, né? E nem sempre o diálogo é muito fácil. Mas tenha certeza, Fernando, que essa conscientização já está enraizada. O que falta realmente para o empresário
dar esse pulo, né, tecnológico, é a outra ponta, é o consumo. Porque o governo não está demonstrando que ele está abrindo esse mercado para receber essa inclusão social. Ele não estando demonstrando essa abertura, o empresário se retrai. Então, a primeira pergunta que você fez, uma das primeiras, né? O governo fez alguma coisa? Fez. Coisas importantes. Pode fazer mais? Pode fazer mais. Eu sempre brigo. Tem muita coisa que ele pode fazer, principalmente criar um PAC para a saúde. Sabe, onde ele permita essa reengenharia dos hospitais públicos e essa adequação de equipamentos fabricados aqui para preparar essa inclusão social. Mas se o governo não fizer isso, o empresário nacional, com esses, o que ele pode fazer com essa desoneração da folha de pagamento? Vou dar um exemplo para você. Uma empresa que fatura R$1 milhão, por mês ela gasta mais ou menos 200 mil em folha. Hoje ele gasta desses 200 mil, 40 mil, o patrão recolhe 20% sobre os 200 mil da folha. Ele vai passar com essa desoneração, recolher 10 mil. Ele vai economizar 30 mil por mês. 360 mil reais por ano. O que ele pode fazer com esse dinheiro? Pôr no bolso? Reduzir seu preço de venda, se ele estiver perdendo pela concorrência, ou investir contratando mais gente para desenvolver outros produtos. Mas para isso ele tem que ter um mirante, ele tem que ter uma luz, ele tem que conhecer o planejamento do governo, para onde ele pode caminhar. Porque se ele não enxergar, ele vai acabar pondo esse dinheiro no bolso. E não é para essa finalidade que o governo fez isso. A margem de preferência é a mesma coisa. Então, Fernando, essa política governamental, ela tem que ser demonstrada, tem que ser implantada, e ela não pode ser somente por algumas ações específicas, tipo, vou comprar os 80 aceleradores lineares. O que o empresário está aguardando realmente é essa definição. Comemora a desoneração, comemora a margem de preferência, comemora a redução da energia elétrica que tanto a Fiesp brigou. Mas, e agora? Porque alguns casos ele perde a venda por falta de preço. Então o governo está deixando ele mais competitivo. Aliás, Fernando, uma empresa que hoje vende R$1 milhão por mês em exportação, não vai pagar mais nada de tributos na folha. Ele vai economizar quase R$500 mil por ano. Uma empresa que só exporta. E, em compensação, o produto importado que concorre com ele vai ter um aumento de 1% no COFINS importação. Ou seja, ele está ótimo para concorrer, mas a outra ponta, que é o consumo, tem que existir. Senão vai ser um projeto que eu diria para você acaba sendo, não vai ter o fim esperado pelo governo. Uma última pergunta. À vontade, Fernando. Ser um engenheiro de saúde faz o senhor feliz? Fernando, olha, eu diria para você, eu sempre digo que eu não quero morrer tão velho porque ninguém vai chorar no meu enterro. Morrer muito velho não dá ibope, eu sempre digo, né? Mas eu acho que me faz muito feliz porque eu estou tentando colocar toda a experiência que eu tive como engenheiro, como dirigente de empresa, em prol da saúde. Em prol da saúde, não na linha, no ponto final da saúde, mas naquela linha que é a linha de fornecimento de produtos para a saúde. E quando vejo hoje, assisto numa televisão, esse caos que muitas vezes é mostrado, eu fico triste. Porque a saúde, Fernando, a gente fica brigando por dinheiro, não há dúvida. Toda vez, quando você entrevista algum empresário, que nem eu estou acabando de falar para você, precisa ter uma linha de consumo, né? Mas não é só dinheiro. Precisa ter uma administração. Eu preciso dar um profissionalismo à profissão, a essa profissão, a essa administração. Eu preciso fazer com que aqueles recursos, que já não são muitos, sejam exatamente utilizados. Que o enfermeiro, que o administrador trabalhe naquilo que ele pode fazer em prol da saúde, né? E é essa preocupação que eu tenho, que eu acho que ainda falta muito para ser feito. Então, essa angústia por ser uma pessoa técnica, por ter estudado e ter trabalhado numa empresa onde a administração é mais do que nunca necessário, porque se você não der lucro você morre, eu vejo que eu gostaria que tivesse na saúde, sabe? Esse lado profissional, esse lado de brigar por recursos, mas brigar também por gastar bem os recursos. Mas, Fernando, eu acho que como brasileiro, eu acredito e tenho que acreditar que essa abertura que o governo está dando
É a primeira vez que a presidenta Dilma considera a saúde no complexo industrial. Ou seja, é sinal que o governo está olhando com bons olhos. A desoneração é um bons olhos. Então, eu acredito que nós estamos tendo um caminho aberto, né, para essa luta. É lógico que eu tenho um ponto, Fernando, que você não me perguntou, né? O produto importado, como é que ele chega aqui? Quando importado por um órgão público, ele não paga nenhum tributo. E quando o órgão público tenta comprar esse produto no mercado nacional, você paga o tributo. Então, é uma luta que nós também estamos fazendo. Eu não quero tirar esse privilégio do produto importado, mas eu quero que o nacional também tenha esse privilégio. Com isso, eu vou reduzir o custo da aquisição do governo. Então, Fernando, temos muitas ferramentas para fazer, muita luta, e eu acho que ainda eu terei mais alguns anos de luta. E espero, com a saúde brasileira, poder contribuir muito ainda para isso. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estudos da Jovem Pan Online. A Abimo dispõe de um site na internet, quem quiser conhecer mais sobre a entidade. É www.abimo.org.br. Perfeito. Muito obrigado pela presença, foi uma satisfação. Muito obrigado. Uma boa noite ao senhor. Muito obrigado, Fernando. Saúde, assunto aqui na Jovem Pan Online.